Fala rapaziada, mais um vídeo aí pro canal, mais um vídeo pro YouTube. Esse mar de vídeos que o YouTube aí, muito vídeo de história, vários estilos, várias pegadas diferentes, uns mais resumidos, uns mais superficiais, uns mais detalhados, uns mais longos e tal. Bom, esse aqui eu boto o texto aí e comento. Se vocês quiserem só ler o texto, só dá pausa aí, ler os parágrafos e blau, né? Então, segundo reinado, consolidação do império e aspectos econômicos são duas pegadas aí nesse tema, né? Consolidação do império porque Pedro I foi um período meio complicado da história do Brasil, né? Dom Pedro I era português de nascimento. O pai dele, que chegou no Brasil em 1808, retornou para Portugal em 1821. Dom Pedro I declara a independência do Brasil em 1822. Só que muitos brasileiros tinham certa desconfiança com relação ao governo de Dom Pedro I, não só porque ele era muito autoritário, mas também ainda havia um risco de recolonização por parte de Portugal, assim, né? Voltar ao velho status de um país subjugado, alguma coisa nesse sentido. E realmente isso era uma coisa que talvez poderia acontecer, tanto é que Dom Pedro I, ele, dada a circunstância lá, ele tem que ir para Portugal para disputar o trono lá com seu irmão. Quando ele retorna para Portugal, Dom Pedro I, em 1831, ele deixa o filho dele, que é uma criança na época, que seria o imperador Pedro II, né, mas que no entanto não tinha idade para tal. Então o Brasil foi governado pelos regentes. O período regencial do Brasil, 1831 1840, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Foi um período bem instável, bem conturbado e tal, risco de fragmentação territorial do Brasil, esse tipo de coisa toda. Então o Império ele estava sofrendo vários risco de deserção e tal. Aí quando a gente fala em consolidação do Império, é que quando realmente a coisa se estabelece, a estabilidade política, uma relativa estabilidade econômica e tal. E aí o Estado Nacional Brasileiro, que é muito recente, né, está sendo inaugurado aí a partir de 1822, ele ganha contornos mais bem definidos e tal, e segue numa certa normalidade, vamos botar assim, né. Então a consolidação do Império nesse sentido aí, porque é quando o Brasil vem passar por momentos mais tranquilos, assim. Vamos ler o texto aí, e aspectos econômicos, porque depois eu vou falar sobre algumas características econômicas desse segundo reinado aí. Então vamos ler o texto aí, ó. Alijados do poder, os liberais organizaram o Clube da Maioridade em 15 de abril de 1840. É porque no período regencial, né, enquanto a gente não tem imperador, o Brasil está sendo governado pelos regentes, né, os regentes se dividem em dois grupos principais. Inicialmente tinha um terceiro grupo, mas que era ligado aos portugueses, a Dom Pedro I, os restauradores e tal, mas depois que Dom Pedro I morre e tal, e sobra os liberais e os conservadores. Um poder no período regencial ali de forma bem intensa. Aí no momento final do Império, os liberais são afastados do poder, os conservadores afastados do poder lá com o padre Antônio Feijó, né? Ele sai e entra Araújo Lima, conservador e tal, e os conservadores estão no poder no final do período regencial. Aí esses liberais estão fora do poder em 1840, né? E, na verdade eles saíram antes de 1840, mas em 1840 eles fora do poder, eles organizam um Clube da Maioridade em 15 de abril de 1840. Só lembrando aqui que os liberais foram afastados do poder porque o Brasil, as elites brasileiras perceberam que de um modo geral parecia necessário haver uma certa centralização política, e os liberais eles eram sobretudo defensores de um Estado central forte, né? Enquanto os liberais defendiam uma maior autonomia dos estados, um regime mais federativo. Eu não sei se está... É tudo coisa de outro vídeo, né, gente, que eu gravei. Então, aí os liberais que estavam fora do poder organizaram o Clube da Maioridade em 15 de abril de 1840. Logo depois, 18 senadores e 40 deputados assinaram um requerimento dirigido ao jovem Dom Pedro, pedindo que assumisse o governo. Dom Pedro aceita a proposta em 23 de julho de 1840. Foi aclamado imperador do Brasil aos 14 anos de idade. É o início do segundo reinado. Então os liberais organizaram o Clube da Maioridade para colocar Dom Pedro I no poder, e uma vez Dom Pedro II no poder, certamente eles imaginavam que Dom Pedro II ia
favoreceu os liberais que haviam ajudado no golpe da maioridade. E Dom Pedro II já tinha interesse em assumir o trono, apesar de ser um garoto, né? E assim aconteceu de fato. Quer ver, ó? Segundo parágrafo aqui, ó. Já o imperador Dom Pedro II nomeou os liberais para formar o gabinete imperial, conforme planejado os liberais, né? Um jeito que eles encontraram de voltar ao poder e ao mesmo tempo garantir a unidade territorial, porque a figura de Dom Pedro I seria um garantidor da legitimidade do poder central e tal, né? Um personagem forte assim para garantir a união nacional. Então, imperador Dom Pedro II nomeou os liberais para formar o gabinete imperial. Logo depois convocou as eleições para a Câmara dos Deputados, nas quais os liberais saíram vencedores. O gabinete imperial aí são os ministros, tá? A galera que está auxiliando Dom Pedro II aí no governo. E a Câmara dos Deputados, o pessoal responsável pelas leis e tal, né? Então, que eram eleitos. O gabinete é indicado pelo presidente, os membros do gabinete, os ministros são escolhidos pelo presidente e os deputados são ele faz os liberais saírem vitoriosos dessas eleições. Então, mas os conservadores acusaram os liberais de praticarem fraudes nas eleições, na eleição. Faltou um S ali, né, nas eleições. Então, essas eleições foram chamadas de eleições do cacete para a Câmara dos Deputados. Em razão do grau de violência entre os dois grupos, entre os conservadores e os liberais, e também um pouco porque as fraudes exigiam alguma ação de força, né? Os camaradas saíram na porrada mesmo aí disputando os cargos, as vagas aí na Câmara dos Deputados, né? Então, o fato é que nos 10 primeiros anos do segundo reinado, conservadores e liberais mantiveram uma luta intensa em torno do poder. E no outro vídeo passado que eu falei do regime residencial, eu caracterizei os liberais e conservadores, tá, gente? Eles tinham essa diferença que eu mencionei acima, mas em termos de manutenção das estruturas sociais, eles concordavam. Então, esses dois grupos brigavam e tal. Medidas políticas. Por que eles brigavam, né? Por que conservadores e liberais tinham interesse em assumir cargos políticos de importância? Muito claramente, porque medidas políticas poderiam significar benefícios econômicos e sociais para um grupo ou para o outro. Quem controla a política, né, não só está no poder, mas também pode obter benefícios econômicos decorrentes da sua atuação política. Despertar Então, aí os liberais disputavam o jogo político ali, mas todos os dois, tanto os liberais como os conservadores, faziam parte da elite econômica, né? Aí por isso que eu botei aqui agora nesse trechinho aqui, ó. Por outro lado, a maioria da população brasileira ficava fora das eleições políticas. Apenas 1% da população podia exercer uma verdadeira influência governamental. Os 99% restantes eram formados por mulheres, escravos e homens livres que não tinham rendimento suficiente para se tornar candidato ou mesmo eleitor. Coisa que eu falei no vídeo que eu falei do primeiro reinado de Dom Pedro I, da Constituição de não sei quantos contos de réis lá e tal. Se você não tivesse dinheiro, você não poderia nem votar, nem se candidatar a cargo político. Ou seja, excluir a maioria da população, né? E se você fosse mulher, você poderia ter dinheiro que for, mas não poderia participar das eleições. Nem escravos, principalmente, né, gente? Afastado aí das decisões políticas, claro e evidentemente. Então, questão de leitura. Acatando ao pedido dos conservadores, Dom Pedro anulou as eleições do cacete. Então, houve as eleições, briga danada, os liberais saíram vitoriosos, mas os conservadores não aceitaram o resultado porque alegaram fraude. Dom Pedro I acatou os argumentos conservadores, anulou as eleições, dissolveu a Câmara dos Deputados e convocou novas eleições, realizadas em 1842. Os conservadores saíram vitoriosos dessa vez. Será que eles roubaram na primeira? Com certeza, né? Se os conservadores votaram nessa segunda, aí é outra história. Então, diante do avanço conservador, liberais de São Paulo, sob liderança de Padre Antônio Feijó, né? E de Minas Gerais, sob liderança de Teófilo Otoni, reagiram à anulação das eleições do cacete. Ou seja, os caras chegaram ao poder pelas eleições do cacete, aí Dom Pedro I anulou
liberais de Minas Gerais e São Paulo ficaram putos e fizeram uma revolta, que a gente chama aqui, ó, Revolta Liberais de 1842, negrito aí, né? Mais uma vez a repressão imperial acabou com o movimento, ou seja, o movimento não foi adiante. O governo imperial mandou tropas lá, reprimiu os caras, qualquer tentativa de revolta ali, de revolução ou qualquer coisa semelhante. Revolução não, né? Os caras não propõem nenhum tipo de revolução, na verdade. Aí os participantes dessa revolta eram membros da elite e foram anistiados em 1842, ou seja, foram perdoados em 1844. A sublevação dos liberais contra as decisões do governo imperial foi em 1842. A força armada imperial calou a boca dos caras e em 1844 foi oferecida anistia a eles, ou seja, apaziguaram a situação ali, né? Mas a reação mais forte contra o autoritarismo do jovem imperador veio de Pernambuco, com a Revolução Praieira, 1848 e 1849. Alguns consideram até 1850, né? Essa aqui também é uma revolta liberal, mas é de caráter mais radical, assim, né? Então, a emergência de novos grupos políticos na política local, lá em Pernambuco, levou a um racha dentro do partido em Pernambuco. Por comerciantes, novos proprietários de engenhos, lavradores, bacharetes, etc. Pernambuco lá era muito forte ainda a economia de cana-de-açúcar, né? E tal. E apareceu aí novos proprietários de engenhos que eram mais liberais do que os tradicionais, então, conservadores. Apesar de que lá em Pernambuco tinha duas famílias que controlavam a região lá. Esqueci o nome das duas famílias. Uma grande família poderosa no local estava mais filiada ao partido, controlava o Partido Liberal, enquanto a outra grande família controlava o Partido Conservador. Então, aí esses novos grupos aí, né, emergentes, meio que tiveram que encontrar uma terceira via. Então, a divisão levou, então eles fundaram o Partido Nacional Pernambucano. Tá aqui, né? Cadê? Aqui, o Partido Nacional Pernambucano, que tinha um jornal de divulgação chamado Diário Novo. O Diário Novo era impresso em uma tipografia localizada na Rua da Praia, no Recife. Dá o nome de Praieira, dado ao movimento. Revolução Praieira, porque o jornal tal ficava na Rua da Praia, o miolo lá do Levante, né? Então, ao mesmo tempo em que as elites políticas brigavam entre si, a província inteira sofria com uma grave crise econômica, devido principalmente à queda dos preços de açúcar brasileiro no mercado internacional. O povo lá estava passando maus bocados, né? Então, aí, por outro lado, a concentração de terra nas mãos de um poucos latifundiários inviabilizava a melhoria da situação dos trabalhadores rurais livres, né? A gente poderia, que forçando um pouco a barra, considerar aí trabalhadores sem terra, né? Então, havia uma situação. Boa parte desses liberais radicais pernambucanos exigiam uma pulga pernambucano ali. Então, a Revolução Praieira foi uma rebelião da qual participou setores pobres da população, que reivindicavam, dentre outras coisas, a expulsão dos portugueses, a nacionalização do comércio, que estava na mão dos portugueses, né? A extinção do poder moderador, símbolo do autoritarismo de Dom Pedro I e também um pouco de Dom Pedro II, né? De caráter absolutista, diga-se de passagem, instituição do voto secreto universal, liberdade de pensamento e o direito ao trabalho. O mais destacado líder desse movimento armado foi o republicano Pedro Ivo Veloso da Silveira. Alguns chamam simplesmente Pedro Ivo da Silveira, que junto com Borges da Siqueira, se não me engano, escreveu um manifesto ao mundo em que fazia uma expressão aí dos seus descontentamentos, das suas propostas
de caráter bem socialista e tal. A Europa em 1848 estava vivendo a chamada Primavera dos Povos e tal, onde liberais, socialistas, anarquistas estão lá fazendo vários levantes contra o que ainda existia na Europa na época, de os resquícios do absolutismo, né? Que depois da queda de Napoleão Bonaparte houve uma certa restauração de alguma ordem de caráter medieval, assim, feudal, vamos colocar assim, né? do chamado Antigo Regime, né? Então o que havia de novidades lá na Europa também tinha um certo reflexo aqui no Brasil. É como se a Revolução Praieira fosse a versão nacional da Primavera dos Povos que estava ocorrendo lá na Europa, né? Aí os socialistas utópicos, como o Robert Owen, José Proudhon, né, que é francês, Charles Fourier e tal. Marx ainda está começando a escrever seus textos, né? O Manifesto do Partido Comunista sai em 1848, mas ainda não tem essa influência e tal. Então a Revolução Praieira ele está nesse viés um pouco liberal e um pouco que alguns aspectos socialista, mas no socialismo utópico, né? Então, continuando a leitura. Com as propostas do Estado Imperial manteve o padrão conhecido desde os tempos coloniais. Uma repressão violenta com posterior condenações pesadas e exemplares aos mais pobres e radicais, sem se preocupar em verdadeiramente compreender as razões revoltosas. Sempre foi assim, né? Levante, tentativa de revolução, qualquer rebelde radical pobre, qualquer rebelde radical sofria duras repressões, mas se fosse mais pobre, repressões mais intensas ainda, né? Típico do Antigo Regime, né? Um nobre era julgado de acordo com as leis da nobreza e um plebeu de acordo com as leis da plebe. Então normalmente havia aplicações de leis diferentes e punições eram intensamente divergentes não, variáveis de acordo com a classe social com que a pessoa participava. E você punir o pobre também era um exemplo de que, para servir de exemplo, que outros pobres também percebessem que não valia a pena se levantar contra o poder instituído no governo imperial, aí no caso, né? Estou falando rápido pra caramba. Então, aqui, ó. Já os líderes mais influentes aceitaram a anistia oferecida pelo imperador em 1851. As revoltas lideradas em 1842 lá de São Paulo, em Minas Gerais, né? Que era uma coisa mais de elite, sofreu repressão do governo imperial e também receberam anistia em 1844. Aqui na Revolução Praieira também houve repressão do governo imperial. Durante os conflitos lá houve algumas mortes e tal e tudo, né? Foi uma coisa pesada, uma guerra civil praticamente. Mas também os mais influentes participantes da Revolução Praieira também receberam do governo imperial o benefício da anistia, essa espécie de perdão, né? Isso em 1851. Então, a Revolução Praieira foi a Revolução Praieira, só um adendozinho aqui, os conservadores assumiram o poder em Pernambuco, os liberais ficaram putos, e como se não bastasse os liberais estarem afastados do poder, o governo central indicou um presidente de província de Minas Gerais e conservador ainda por cima. Aí foi o estopim pro início da revolta da Revolução Praieira, tá? Em 1848. Então a Revolução Praieira foi uma das revoltas regionais com potencial separatista. Dentre os revoltosos ali havia alguns, não todos, né, que falavam na possibilidade de formar um estado independente em Pernambuco ali, com a posterior expansão para as províncias vizinhas, né? Então, portanto, continuando a leitura, já radicais, né?
que alguns defendiam inclusive a implantação de uma república, né, voto universal e tal, esse tipo de coisa assim. Então, a leitura. A partir daí, as elites... Então, a partir daí, as elites preferiram praticar uma política de conciliação a fim de manter a unidade territorial e as estruturas sociais, marcada pela escravidão e pelos privilégios aos membros da elite. Ou seja, eles perceberam que essas aventuras radicais poderiam levar a uma fragmentação do Brasil, né? O Brasil poderia dar origem a vários estados nacionais independentes, deixaria de existir o Brasil, ou que ainda permanecesse sob o nome do Brasil seria um país bem menor do que é atualmente. E principalmente é que havia o risco de se colocar em xeque a escravidão, acabar com a escravidão, o que não era do interesse dos grandes fazendeiros, que dependiam basicamente da mão de obra escrava para produzir seus produtos e exportar para fora e ganhar muito dinheiro, né? E os privilégios do membro da elite, né? Um dos privilégios que eu acabei de falar aí é que o simples fato de uma só essa minoria aí participar da política, das decisões políticas. Isso é um privilégio, né? 1% da população brasileira tinha esse privilégio de participar das decisões políticas. Sem falar outros privilégios variados aí, né? Inclusive, eu vou falar mais embaixo que essa elite aí era aquela que recebia título de nobreza, uma distinção social e tal, né? Então, aspectos econômicos do segundo reinado. Tomar mais uma lapada d'água aqui. Na década de 1850, membros do Partido Liberal e do Partido Conservador perceberam que era hora de se aliarem para se fortalecerem. Ou seja, diante dos grupos radicais aí que estavam começando a fazer oposição ao liberal e ao conservador tradicional, né? Eles perceberam que eles deveriam se unir. Então, por iniciativa de Honório Carneiro Leão, formou-se um gabinete da conciliação, o Ministério da Conciliação. Esse gabinete misto governou de 1853 até por algumas conquistas importantes. Foi realizada uma reforma bancária com a criação do segundo Banco do Brasil. O Banco do Brasil, em 1851, ele retornou aí sob iniciativa do Barão de Mauá, né? E depois esse banco reinaugurado por Barão de Mauá, Emanuel Evangelista, aí daqui a pouco criaram tinha um banco no Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome, Banco Comercial do Rio de Janeiro, se não me engano. Aí esse gabinete da conciliação aí meio que fundiu o Banco do Brasil de Mauá, sob liderança de Mauá, com esse Banco Comercial do Rio de Janeiro. Aí deram origem ao Banco do Brasil num formato mais moderno, tal como a gente conhece hoje, né? Que inclusive emitia papel moeda. Como nesse período a inflação estava alta, colocou-se em prática um severo controle sobre a emissão de dinheiro, além de ter se criado uma política orçamentária para tentar equilibrar as contas públicas. Inflação alta é que o preço dos produtos está ficando caro, né? E o dinheiro do povo valia cada vez menos. Isso em parte porque se emitia papel moeda de forma descontrolada, né? Era mais dinheiro circulando, mas que no entanto a produção não aumentava. Então esse dinheiro na verdade perdia valor fácil. Além de ter uma política orçamentária, uma coisa importante, né? Tentar equilibrar as contas públicas. O governo não gastar muito mais do que arrecada, o que estava acontecendo na época. O governo estava gastando mais do que arrecadava, então estava sempre em déficit. Então esse gabinete da conciliação está tentando enxugar as contas públicas, né? E conter a inflação. Então, mas em termos gerais, estruturais, o Brasil manteve-se durante o segundo reinado como um país exportador de produtos primários, pedras preciosas, minérios e produtos agrícolas e agropecuária também, produtos agropecuários também, né? Então, a partir de 1830, o café tornou-se o principal produto de exportação brasileiro. E os lucros provenientes de sua comercialização ajudaram a manter as contas públicas. O café que é originário da África, né, chegou no Brasil aí final do século XVIII, final do século XVII ou início do século XVIII, alguma coisa assim. Começou a ser plantado ali na região do Rio de Janeiro, rapidamente se tornou um produto
muito apreciado na Europa, a partir da difusão cultural francesa, vamos botar assim, o hábito de tomar café. É claro que toma-se café e o Brasil vai se tornar um grande produtor de café. E o café, conforme acabei de dizer aqui, ó, vai gerar muitos lucros e vai ajudar a manter as contas públicas, pelo menos em alguma medida. Então, a principal área de cultivo do café se localizava na região sudeste, começando no Rio de Janeiro, primeira grande zona produtora de café, Rio de Janeiro, depois São Paulo, né? São Paulo e Rio de Janeiro ali no Vale do Paraíba, né? Do Rio Paraíba e tal. Aí depois a produção se estende para Minas Gerais e chega finalmente até o Espírito Santo, nessa região aí que tinha um solo e um clima favorável à plantação de café. Essa região chegou a plantar cana-de-açúcar e tal, mas o Vale do Paraíba ainda tinha muita mata virgem e tal ainda. Mas o fato é que a plantação de café apresenta algumas vantagens em relação à própria plantação de cana-de-açúcar, né? Não vou entrar nesse detalhe aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, mas continuando a leitura, o cultivo do café modificou a região profundamente, a região ali do Sudeste, o Vale do Paraíba e tal, depois se estendendo pro São Paulo, Minas Gerais e o sul de Espírito Santo. Transformou a área até então pobres nas mais importantes regiões econômicas do país. A partir daí que começa o grande desenvolvimento de São Paulo, até São Paulo se tornar a maior cidade do Brasil que é hoje, né? Então, paralelamente às expansões, gente, eu estou errando aqui na hora de digitar isso aqui, ó. Paralelamente à expansão cafeeira, né, a partir do começo do século XIX, aí, houve a implantação das primeiras linhas férreas, que se expandiram rapidamente ao longo do século XIX. Linhas de trem, né? Locomotivas a vapor da época. Tecnologia recente na época. Grande expressão da Revolução Industrial da Inglaterra, por exemplo. O motor a vapor, as linhas férreas, os navios a vapor, esse tipo de coisa. Que chegam aqui no Brasil, né? Junto com o café, basicamente. Junto com a expansão do café. Então, por onde os trilhos da malha ferroviária passavam, levava a algum grau de desenvolvimento econômico, né? As cidades ali, as vilas que ficavam à beira das linhas de trem, de locomotiva, também se desenvolveram. As linhas férreas foram fundamentais para um escoamento mais dinâmico da produção cafeeira, até o Porto de Santos, em São Paulo, e o Porto do Rio de Janeiro, de onde partiria para diversas regiões do mundo em modernos navios a vapor. Então, essa região começou a produzir café e antes as mercadorias transportadas, né? Tropas de mula, um lombo de mulas, não é melhor, né? Era mais eficiente ter esse transporte de carga do que o próprio cavalo. Mas era um troço demorado e tal, e demandava mais tempo, saía relativamente mais caro. Então as linhas férreas veio dinamizar ainda mais a produção cafeeira, tornando a distribuição do café mais rápida, mais barata, e poderia ser transportado em maior volume também, né? Então, o café foi responsável pelo crescimento político dos latifundiários paulistas, chamados Barões do Café, que vão se tornar um grupo muito importante aí na política nacional a partir da década de 1840, 1850, tá? Barões do Café é porque eles recebiam os títulos de barões do imperador Dom Pedro II, né? Na verdade era título de nobreza que era vendido. Então toda vez que o governo imperial vendia um título de nobreza, isso dava um prestígio social a quem tivesse esse título de nobreza. O título de nobreza mais baixo era o de barão, tá? Tomar mais uma gole d'água aqui. Apertar. Sem esquecer que são esses caras aí que estão ocupando cargos de alta patente aí na Guarda Nacional, né? Essa força paramilitar aí que tinha poder de manter a ordem interna.
E quando a gente fala manter a ordem interna, aí é manter a estrutura social do Brasil tal como era, desigual e marcada pela escravidão e coisa e tal, né? Rapaz, esse vídeo vai ficando longo. Então, o açúcar, em cima aí, ó, ainda era um produto importante de exportação, assim como fuma, borracha, o algodão, o cacau, né? Dentre outros menos expressivos. O fato é que o Brasil chegou a ser responsável por mais de 50% da produção mundial de café na década de 1880, que não é pouca coisa não. 50% de todo o café circulava no mundo, a metade de todo o café que circulava no mundo na década de 1880 era brasileiro. A proporção que aumentaria ainda mais, quer dizer, teve uma quedazinha e daqui a pouco aumentou de novo, chegando a 70% no início do século XX. Então, a renda na importação de produtos industrializados. O Brasil era um grande exportador desses produtos primários. Toda vez que o Brasil vendia isso aí, já entrava muito dinheiro no país, né? Mas, no entanto, parte desse dinheiro que a gente ganhava com a venda de café, por exemplo, a gente depois acabava gastando comprando produtos industrializados. Inclusive as próprias malhas ferroviárias que tinha no Brasil aqui, os trilhos, as locomotivas a vapor, os motores, todas as peças de manutenção, a maioria das coisas a gente tinha que comprar de fora. Não só isso, né? E muito mais outros produtos mais sofisticados assim, o Brasil não produzia. Então, no final das contas, a gente exportava muito café, muita cana-de-açúcar, esse tipo de coisa, mas acabava gastando muito dinheiro também tendo que comprar produtos mais sofisticados. Então, acabava que, no fim das contas, essa coisa da gente não conseguir ter uma balança comercial favorável, que se fala, né? Era uma coisa que a gente não conseguia fazer. A gente acabava, muitas vezes, gastando mais para comprar do que ganhava vendendo. Então, por outro lado, a produção de café seguia, de um modo geral, o mesmo estilo de outras produções praticadas desde o período colonial. Ocupação de extensas faixas de terra, os grandes latifúndios, né? Uso de mão de obra escrava, a produção cafeeira na região sudeste, ali começa com as grandes produções de mão de obra escrava, depois tem uma conversão para o trabalho livre, sobretudo de imigrantes, mas também grande uso de trabalho escravo. Assim como outras plantações lá anteriores ao café também, o café também foi responsável pela devastação, devastação de vegetações nativas, depredação ambiental, que a gente chama hoje, né? Empobrecimento do solo. O café, uma planta de café durava em média 30, 35 anos produzindo, mas depois que essa planta parava de dar grãos, ou grão de qualidade, você não poderia simplesmente arrancar esse pé de café e plantar novas mudas de café naquele mesmo solo, né? Isso não era possível porque as plantas antigas já haviam exaurido ao solo de tal modo que não se podia plantar praticamente mais nada ali. Né? Tá. Produtores de cana-de-açúcar, como os produtores de cana-de-açúcar, assim como os criadores de gado, os exploradores de minas, etc., também os produtores de café entraram em choque com os índios, né? Os chamados barões do café promoveram a expulsão de muitos povos indígenas que ainda viviam na região do Vale do Paraíba. Ou seja, até meados do século XIX ainda tinha tribos indígenas ainda vivendo ali na região de São Paulo, Minas Gerais e tal, né? E a expansão cafeira é uma história trágica se for contada do ponto de vista indígena. Assim como a expansão da indústria canavieira é uma história trágica se contada do ponto de vista indígena, a expansão da pecuária, tipo de coisa, né? Do café não é diferente. Então, muitos índios perderam a vida em conflitos contra esses fazendeiros de café e tal, os latifundiários. Ou seja, o grande lado negativo, né, dessa economia agroexportadora aí. Ali embaixo, ali quem? Dom Pedro.
Então, terminando o texto. Por fim, cabe ressaltar que muitos cafeicultores passaram a morar em cidades, graças às novas facilidades de transporte. Ou seja, agora a gente poderia se locomover aí nas locomotivas a vapor, né, gente? E as fazendas ficavam a cargo de administradores, que cuidavam das tarefas diárias na fazenda e prestavam contas aos proprietários, enquanto estes estivessem instalados na cidade. Esses fazendeiros e produtores de café preferiam morar nas cidades e deixar as fazendas sendo controladas lá pelos seus administradores, né? E assim houve uma intensa urbanização de muitas regiões do Sudeste. Nas grandes cidades, agora habitadas por essa gente rica, produtores de café, os chamados comissários do café, originalmente aí também produtores de café, né, gente, grandes proprietários, começaram a tornar-se populares. Então, esses ricos proprietários que a gente está chamando de comissários do café, eles vão passar a financiar, estocar e distribuir a produção de grãos de café. Então, grandes fazendeiros, grandes comerciantes vão começar a emprestar dinheiro para as pessoas que estão querendo entrar no ramo do café. Eles vão ser donos de grandes armazéns e tal, e vão ser responsáveis também pela distribuição e pelo comércio internacional e tal. Ou seja, eles estão meio que intermediando o negócio, né? Os grandes comissários do café. Inclusive essa galera aí que está com esse bala na agulha, com esse dinheiro, né? Eles deveriam ser os organizadores dos primeiros bancos nacionais. Nossa, é isso aí. Aqui as imagens aqui, ó. Pelo primeiro, acho que é assim que se pronuncia. 38. 4 anos depois aí, né? O moleque viria a ser imperador. Aí, ó. Eu acho muito maneiro essa pintura, na moral. Aqui, ó, a região onde a produção de café, ó, em marrom aqui, onde a produção de café começou. Aqui subiu para Minas. Aqui é o Vale do Paraíba, ó. Essa região aqui que tem o Rio Paraíba e tal. Cadê? Aqui, ó, até 1850, essa região marrom, grandes produtores de café. De 1850 a 1900, essa parte aqui. E de 1900 a 1950, aqui já pegou São Paulo. E a partir de 1950, cadê? Essa região mais aqui para o sul e para o norte, e também ali em cima, ali em Goiás, ó. Certo? Essa foto ficou muito boa, não. Então, tá aí o nome, pá. Essa região é a região sudeste, basicamente, né? E sem falar no Paulo, né? A primeira linha de ferro apareceu aqui ligando Jundiaí ao Porto de Santos, e depois se espalhou por quase toda São Paulo, ó, uma verdadeira explosão de surgimento de linhas de ferro. Essas linhas de ferro aí eram montadas com capital nacional, capital com dinheiro do governo, com dinheiro de particulares, inclusive grandes produtores de café, né? Que enriqueceram tanto que passaram a ter meio que dinheiro sobrando assim para investir em outras coisas, inclusive na construção de linhas férreas, estação de trem, esse tipo de coisa. E também capital internacional, né? Sobretudo inglês, que vinha muito dinheiro da Inglaterra também para ajudar a financiar essas estradas de ferro. E aqui, ó, gente, não tô chegando direito, não. Estrada de Ferro Santos Jundiaí, 1868, tá lá, ó, de quase preto aqui, né? Estrada de Ferro Central do Brasil, 1855, de vermelho. Então, aqui, ó, a primeira aqui, que de 1868, essa aqui mais antiga, 1855, no Rio de Janeiro. Enfim, tem um monte aí, só vocês verem aí o texto aí. E aqui, ó, a última imagem aqui é o título do quadro aqui, é Café, de Cândido Portinari. Cândido Portinari, que é filho de imigrantes italianos, tá? Conforme a escravidão vai sendo colocada em xeque, sobretudo a partir de 1860,
né? A gente vai substituindo a mão de obra escrava pela mão de obra imigrante nas fazendas de café. Italianos, alemães e tal. Vão começar a vir para o Brasil para substituir. É filho de imigrante italiano. Está aí uma pintura aí que é de 1935, mas não é muito diferente do... Eu vou passar aqui devagarzinho com o texto aqui, ó. Se você quiser dar pausa para ler aí, ó, fica de revisão, né? Então dê o like aí, certamente esse vídeo aqui vai decantar pro fundo do mar de vídeos do YouTube. Mas gostei. Valeu!